Poucos sabem, mas a alma do narcisista não é feita de maldade pura, mas sim de uma ausência, um vazio primordial que ele tenta preencher, drenando a vitalidade de tudo o que toca. O preço de ignorar essa verdade profunda é a sua própria aniquilação psíquica, a lenta dissolução da sua identidade até que você se torne apenas um eco oco na câmara de espelhos que o narcisista construiu para si. Isso que vou te mostrar agora não é ensinado nos manuais superficiais de autoajuda. É a alquimia escura da psique, a sabedoria proibida sobre como navegar o inferno pessoal sem queimar a própria essência. É a reversão do fluxo de poder. Fique até o final, porque nos últimos 47 segundos eu revelarei a armadilha final que transforma o predador em presa, a chave que desarma o castelo de cartas do ego. Carl Jung nos ensinou que a sombra que não confrontamos se torna nosso destino, e é a sombra do narcisista que nos aprisiona. 6 desses golpes de manipulação já estão sendo usados, mas contra você. Quando eu revelar o primeiro, você reconhecerá imediatamente o padrão de dor e o ciclo de repetição traumática na sua própria vida. Neste mergulho profundo, você vai descobrir a arquitetura vulnerável do ego narcísico, as 6 chaves secretas para a reversão total de poder e, o mais importante, o mapa para proteger sua alma sem que você precise se tornar o monstro que está combatendo. Ao final deste vídeo, vou revelar o arquétipo silencioso que você deve ativar para que o narcisista, pela primeira vez, tema a sua ausência mais do que deseja a sua presença. O mundo em que vivemos se tornou um palco vasto, onde a persona, a máscara social que escolhemos ou fomos forçados a usar, é confundida com o self, a totalidade da alma. Mas o narcisista, essa figura tragicômica da modernidade, vive exclusivamente na persona, e essa persona é feita de gesso frágil e tinta barata. Ela brilha intensamente, é polida e irretocável, mas basta uma rachadura sutil para que o terror do vazio interior se manifeste. Carl Jung nos alertou que o ego hipertrofiado é o sintoma de um self faminto, e o narcisista é a personificação dessa fome insaciável. Sua busca incessante por suprimento, atenção, admiração, validação, é apenas uma tentativa desesperada de alimentar um buraco negro que se formou na infância. Um buraco deixado pela ausência da mãe verdadeira, pela negação do pai sábio, pela falha em integrar a sombra. A tragédia do narcisista é que ele nunca realizou o processo de individuação. Ele está eternamente preso na fase de criança ferida, que precisa de um espelho constante para confirmar sua existência. Se você deseja reverter a dinâmica de poder, não pode lutar contra a persona. Lutar contra a máscara é inútil, pois ela apenas se endurece. Você deve contornar o muro e mirar na fragilidade do ego que se esconde atrás. Isso não é guerra de egos, é guerra de alquimia psíquica. Você está transformando o chumbo da sua vitimização no ouro da sua soberania. O primeiro golpe proibido para tornar o narcisista sua marionete ou, para usar uma linguagem mais junguiana, para desestabilizar a estrutura de poder dele e recuperar a sua, é a desapropriação do espelho. Golpe 1. A desapropriação do espelho. O narcisista é cego e o mundo é seu olho. Ele só pode se ver através da reação alheia. Você é o espelho onde ele projeta sua grandiosidade inflada e sua sombra rejeitada. A energia vital que ele rouba de você é o reflexo da admiração que ele exige ou o reflexo da dor que ele causa para se sentir poderoso. Sem esse espelho, ele é forçado a olhar para dentro. E o que existe lá é o terror primordial da inexistência. A desapropriação do espelho não é apenas silêncio, não é o superficial contato zero, é o contato zero psíquico, uma ausência de ressonância emocional. Quando ele age para provocar, seduzir ou punir,
ele busca uma resposta vibracional. Ele quer ver a imagem refletida, sua raiva, sua submissão, sua tristeza. Se você for uma superfície inerte, que não reflete a imagem esperada, a energia dele não volta. O golpe é simples, mas exige disciplina espiritual. Retire a sua reação. Pense no narcisista como um vampiro emocional que se alimenta do seu campo eletromagnético. O espelho que você tem segurado para ele é carregado de sua própria emoção. Quando você remove a carga emocional, o espelho não reflete mais. Ele tenta se ver e encontra o vácuo. Esta ausência de reflexo provoca uma crise existencial silenciosa que ele não consegue articular, mas que sente como um frio profundo na medula. O narcisismo exige dualidade, exige o polo oposto para funcionar. Você é o animus que complementa o anima dele, ou vice-versa, na projeção. Você precisa cessar de desempenhar esse papel polarizador. Não se defenda, não explique, não peça desculpas, não ataque. Seja o ponto zero. A desapropriação do espelho é a recusa em participar do teatro da persona. Esta estratégia é difícil porque exige que você confronte sua própria dependência da dinâmica. Muitas vítimas do narcisista encontram um estranho senso de propósito no sofrimento. O caos dele dá a elas algo para gerenciar, algo para lutar. Ao desapropriar o espelho, você não só desestabiliza o narcisista, mas também desafia seu próprio complexo de salvador ou mártir. A luta, no final das contas, é interna. Você está se desvencilhando de uma coreografia dançada há anos. Se a sua reação é a moeda de troca, a sua indiferença genuína é a falência. Não indiferença fingida, mas a realização de que a performance dele é irrelevante para a sua verdade interior. A desapropriação do espelho força o narcisista a confrontar o seu complexo materno negativo, aquela sensação de abandono infantil. Se o espelho não o ama, ele não existe. E o terror da não existência é o motor do segundo golpe. Golpe 2. A ativação do complexo infantil. O narcisista é, em essência, uma criança aprisionada na câmara do tempo. Sua idade emocional é a idade do trauma não resolvido. Ele usa a persona adulta sofisticada para esconder a vulnerabilidade da criança que foi rejeitada ou excessivamente mimada. O seu ego adulto, inflado e grandioso, é uma armadura para essa criança. O golpe 2 não é sobre ser cruel, mas sobre ser cirúrgico na detecção e manejo do complexo. O narcisista tem gatilhos infantis muito claros. Ser ignorado, ser criticado publicamente, ter suas mentiras expostas com serenidade e, a mais dolorosa de todas, ser tratado como irrelevante. A ativação do complexo infantil é alcançada ao se dirigir à pessoa, com a autoridade calma e factual que um pai ou mãe saudável usaria com uma criança desobediente que está fazendo birra, e não com a raiva ou ressentimento que um parceiro usaria. Imagine o narcisista em uma explosão de fúria narcísica, o suprimento de raiva que ele exige. Se você responder com raiva, você valida sua persona de guerreiro. Se você responder com medo, você valida sua persona de predador. O golpe é responder com uma frase curta, neutra e finalizadora que o coloca de volta na posição de criança não ouvida. Exemplo: em vez de argumentar sobre uma mentira, você mentiu sobre o dinheiro, diga com a voz mais monótona e desinteressada possível: eu ouvi o que você disse, mas isso não muda a realidade dos fatos. Não vamos mais falar sobre este assunto. Volte quando puder ter uma conversa adulta. Essa frase contém 3 elementos destrutivos para o narcisista. Primeiro, a rejeição da narrativa. Segundo, o estabelecimento de um limite de tempo e condição. Volte quando puder. E terceiro, a infantilização sutil. Você o destitui da sua autoridade adulta autoproclamada.
O narcisista não pode tolerar ser visto como fraco ou dependente. Ao ativar seu complexo infantil, você o lembra inconscientemente da sua dor original. Aqui está o segredo junguiano. O complexo é autônomo. Ele opera independentemente da vontade consciente do narcisista. Quando você atinge o complexo infantil, você desencadeia uma reação desproporcional. Ele pode tentar escalar a raiva, intensificar o charme ou iniciar o gaslighting. Sua única tarefa é manter o tom. É como se você estivesse segurando um espelho, não da sua emoção, mas do comportamento dele, refletindo a imaturidade. Ele esperava um oponente à altura da sua grandiosidade. Ele recebe um cuidador desinteressado que não tem tempo para a birra. Este é um golpe de poder, pois o poder verdadeiro não grita, ele simplesmente é. O narcisista busca a fusão, a simbiose. Ele quer que você sinta sua dor, sua raiva e seu medo. Ao manter a distância emocional e tratar o ataque como uma manifestação infantil, você quebra a simbiose e força a separação. Essa separação é o que ele mais teme, pois significa solidão. E a solidão é o palco onde ele deve enfrentar o vazio. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Golpe 3. A retirada do investimento projetivo. O narcisismo, na visão junguiana, é um distúrbio da projeção. O narcisista não suporta a imperfeição, a fraqueza, a inveja, o ódio, elementos que compõem sua sombra massiva. Para não ter que encarar essa sombra, ele a projeta inteiramente em você. Você se torna o repositório da maldade, da inveja, da incompetência. Ele é perfeito, você é o defeituoso. O investimento projetivo é a sua crença na realidade da acusação dele. Quando o narcisista te chama de egoísta, ele está projetando seu próprio egoísmo. Quando ele te acusa de infidelidade, ele está projetando sua própria infidelidade reprimida. Seu trabalho, e o terceiro golpe, é retirar o investimento que você colocou nessas projeções. Por anos, você pode ter lutado contra essas etiquetas. Você tentou provar que era bom, leal, competente. Cada defesa sua, cada argumentação, cada lágrima de injustiça era, na verdade, um reforço da projeção. Ao tentar se limpar, você estava apenas esfregando a sombra dele em sua própria face. A retirada do investimento projetivo exige o domínio da indiferença cognitiva. Não se trata de aceitar a culpa, mas de reconhecer a projeção como o que ela é. Um mecanismo de defesa arcaico e desesperado, que tem tudo a ver com a psique dele e nada a ver com a sua essência. Como isso se traduz em ação? Quando ele disser, por exemplo, você é um fracasso e nunca fará nada de bom, em vez de sentir o ferrão e a necessidade de listar suas conquistas, você deve ouvir a frase como se ela fosse dirigida a um terceiro, ou melhor, ao próprio narcisista. A resposta deve ser: essa é a sua interpretação e você tem direito a ela. E então, mude de assunto. Não dê peso, não dê refutação. Você está devolvendo o pacote de volta ao remetente sem abri-lo. Quando você retira o investimento, a projeção cai no chão. O narcisista espera que você carregue o fardo da sombra dele. Quando você se recusa, ele é forçado a segurar o pacote. É uma reação de choque e desorientação. Ele perde o bode expiatório e o palco para sua purificação ilusória. O perigo da sombra, segundo Jung, é que ela é uma potência. Se você aceita a sombra projetada, ela começa a ganhar forma dentro de você. Você começa a acreditar que é realmente egoísta ou fracassado.
A retirada do investimento não é apenas uma tática contra o narcisista. É um ato de higiene psíquica e um retorno à sua inteireza. É o reconhecimento de que a sua totalidade, o self, inclui imperfeições, mas que as imperfeições dele não são sua responsabilidade. O narcisista usa o mecanismo de projeção para manter sua persona intacta. Ao recusar-se a ser o recipiente, você força uma rachadura na máscara. A persona começa a se desgastar sob o peso da sombra devolvida. O narcisista, que busca controle acima de tudo, se vê perdendo o controle do seu próprio mecanismo de defesa psíquico. E essa perda de controle nos leva ao golpe 4, talvez o mais temido por eles. Golpe 4. O silêncio do vazio. O narcisista odeia o vácuo. Seu mundo é barulhento, cheio de demandas, caos, dramas e conversas incessantes sobre ele. A quietude é o seu inimigo existencial, pois o silêncio é a câmara de eco onde ele pode ouvir a voz da sua própria alma ferida, algo que ele evita a todo custo. Ele se move de crise em crise, de vítima em vítima, de admiração em admiração, para criar ruído e preencher o abismo interno. O golpe 4 é o silêncio estratégico, mas não o silêncio de punição, que ele pode interpretar como um desafio e um convite ao drama, mas o silêncio da satisfação consigo mesmo. Você se torna um poço que não pode ser drenado. Este golpe é a arte de não responder ao chamariz. O narcisista jogará à isca uma mensagem ambígua, uma provocação sutil em público, uma falsa emergência, uma tentativa de triangulação. Ele está tentando restabelecer o fluxo de suprimento. Sua resposta deve ser o vácuo total, não apenas na comunicação, mas na sua esfera de vida. Imagine que você está construindo um templo interior. Este templo é inviolável. Quando o narcisista tenta invadir com o caos, você não fecha a porta com estrondo, o que geraria mais barulho e atenção. Você simplesmente não percebe que ele está lá. O foco total se volta para o seu próprio processo de individuação, para a sua vida, seus projetos, seu crescimento. O silêncio do vazio é poderoso porque atinge a necessidade primária do narcisista, a atenção. A atenção é o oxigênio da persona. Sem ela, a máscara sufoca. O narcisista prefere o ódio à indiferença. O ódio ainda é uma forma de conexão, ainda é um investimento emocional que confirma sua relevância. A indiferença, no entanto, é a prova de sua nulidade. É vital entender que o silêncio do vazio não é passivo. É um ato de poder supremo. É você se retirando do jogo de xadrez e transformando o tabuleiro em cinzas. Você está dizendo, sua existência e suas crises não têm mais relevância na minha jornada arquetípica. Para o narcisista, ser ignorado é ser apagado. A falta de resposta aciona a ferida original de negligência e abandono. A criança interior dele começa a gritar, me veja, eu sou importante. Mas como você está ocupado construindo o seu templo, o grito se perde no deserto. O resultado é previsível. Ele intensificará os esforços. Ele tentará quebrar o silêncio com táticas mais extremas, hovering, ou a volta por cima, difamação. É neste ponto que a maioria das vítimas falha, cedendo ao pânico ou à culpa. Mas se você mantiver o silêncio, ele terá que gastar sua energia psíquica em tentativas infrutíferas. A energia dele se esgota, enquanto a sua é conservada. Você está forçando-o a um estado de inação, e para o narcisista, a inação é a morte. O silêncio do vazio é a porta de entrada para o próximo golpe, que estabelece uma fronteira de poder que ele nunca poderá cruzar novamente. Golpe 5. A criação da distância arquetípica. O narcisista só consegue operar em um ambiente onde as fronteiras são nebulosas e facilmente violáveis. Ele trata as pessoas como extensões de si mesmo, como objetos.
para que ele se torne sua marionete, você deve estabelecer uma distância que não é apenas física ou emocional, mas arquetípica. Você deve se tornar uma força da natureza, uma entidade de ordem superior, que ele não pode entender ou manipular. A distância arquetípica é a manifestação de sua soberania interior. Carl Jung falava muito sobre a necessidade de nos conectarmos com os arquétipos universais: o rei, a rainha, o guerreiro, o sábio. O narcisista opera no arquétipo da criança órfã e do trickster, o trapaceiro. Para superá-lo, você deve encarnar um arquétipo de poder e ordem. Seja a rainha ou o rei em seu próprio reino. Um rei não negocia com súditos rebeldes. Ele estabelece decretos. A distância arquetípica é a comunicação de que há uma diferença fundamental na sua estrutura psíquica e moral. Você não está mais jogando no mesmo nível. Você estabelece regras de convivência que são inegociáveis, não como ameaças, mas como declarações de fato. Exemplo: se o narcisista tenta invadir sua vida privada, a resposta da distância arquetípica não é "não faça isso", uma súplica. É: minha vida privada é um santuário. Qualquer tentativa de invadi-la resultará na interrupção total da comunicação por 30 dias. Note a linguagem: resultará na interrupção. Não é uma emoção, é uma consequência lógica, como a lei da gravidade. Você está agindo como o sábio que sabe as regras do universo. O narcisista detesta o sábio, porque o sábio vê a verdade por trás da persona. Ele detesta a rainha, porque ela exige respeito inerente. Ele detesta o guerreiro, porque ele impõe limites físicos e emocionais. Ao ativar esse arquétipo, você se torna previsível na sua imprevisibilidade. Ele sabe que, se cruzar a linha, a consequência virá, não como vingança, mas como manutenção da ordem cósmica. A distância arquetípica retira do narcisista o prazer da caça e do caos. Ele não pode mais usar a confusão emocional para se alimentar. Ele é forçado a interagir com um ser que opera por princípios, não por emoções voláteis. Para sustentar este golpe, você deve ter feito um trabalho profundo de individuação. Você deve realmente acreditar no seu valor inegociável. A insegurança e a dúvida são o gás que o narcisista usa para queimar suas fronteiras. Quando sua conexão com o self está forte, a distância arquetípica é inabalável. O narcisista, confrontado com essa estrutura de poder, tem duas opções: submissão tática, fingindo aceitar as regras para tentar quebrá-las depois, ou fuga total. Na maioria dos casos, ele fugirá, pois a disciplina da ordem é incompatível com o seu complexo. Ele buscará presas mais fáceis, pessoas que ainda não ativaram seu próprio poder arquetípico. Mas, e se ele não fugir? E se ele persistir? É aí que entra o golpe final e mais perigoso, o golpe 6. Golpe 6. A projeção da sombra na inversão de papéis. Este é o golpe mais avançado e exige maestria emocional, pois o risco é alto. Você deve manipular a sombra dele, não a sua. Lembre-se, o narcisista odeia sua própria sombra, mas ele a projeta para que possa combatê-la em você. A inversão de papéis significa que você deve, temporariamente e de forma estratégica, assumir o papel que ele normalmente desempenha, mas de forma sutil e indetectável pela consciência dele. Você está usando a técnica de tornar o inconsciente consciente contra ele. O que o narcisista mais teme? Ser um perdedor, ser substituível, ser humilhado, ser fraco. Ele se protege disso através da sua grandiosidade inflada. A projeção da sombra na inversão de papéis é alcançada através de 3 ações específicas, aplicadas com a maior serenidade e falta de emoção. Primeiro, a revelação calma da superioridade. Não o ataque, mas demonstre, sem alarde, sua ascensão. Se ele está acostumado a criticar sua carreira, de repente você não discute mais sua carreira.
Você anuncia uma conquista que o coloca em um patamar que ele não pode alcançar. Uma promoção, um novo projeto, um prêmio. Não use essa informação para esfregar na cara dele. Use-a como um fato irrelevante na sua vida. A mensagem inconsciente é: meu valor não depende mais de você e está além da sua capacidade de crítica. Segundo, a indicação sutil da substituibilidade. Este é cruel, mas eficaz. O narcisista precisa se sentir único e insubstituível. Se ele perceber que você tem uma rede de apoio forte, que você tem novas amizades vibrantes ou até mesmo novos interesses amorosos, se aplicável, e que você os trata com mais atenção do que a ele sente a morte iminente. Não é ciúmes que o machuca, é a ameaça de ser jogado fora como um objeto usado. Você está projetando nele o seu medo de ser substituído, acionando sua sombra de objeto descartável. Terceiro, o apontamento factual e público da hipocrisia. Não grite: você é um hipócrita. Isso alimenta o drama. Faça perguntas inocentes em público que revelem a dissonância cognitiva dele. Exemplo: se ele se gaba de ser o mais honesto, pergunte na frente de terceiros, com um sorriso leve e amigável: lembra daquela vez que você disse a fulana que iria fazer X, mas acabou fazendo Y? Aquilo foi uma virada de jogo, hein? Você não está acusando, está compartilhando uma memória. Ele será forçado a se justificar ou mentir sob pressão, e a plateia verá a persona ruir. Você o está forçando a encarar por um instante a sombra que ele projeta em você. O narcisista agora está confuso. Ele se sente criticado, julgado e substituível. Tudo o que ele faz com os outros está sendo espelhado de volta para ele. Essa reversão de papéis é a mais eficiente forma de fazê-lo se sentir como uma marionete. Ele está reagindo ao seu script, mas não consegue identificar que é um script, pois ele o vê como seu próprio comportamento. A dissonância se torna insuportável e ele buscará a fuga. Estes 6 golpes, quando aplicados não como vingança, mas como atos de soberania pessoal e individuação, desmantelam o poder narcísico. Eles são o mapa para recuperar o território da sua própria alma. O confronto com o dragão da sombra. A jornada contra o narcisista é, em essência, a jornada do herói arquetípico. Você está na boca do dragão e o tesouro que você busca não é a vingança, nem a mudança dele. O tesouro é o self, sua essência intacta. Carl Jung dedicou sua vida a entender a sombra. O narcisista é a sombra em plena manifestação pública, a ausência de humildade, a negação da ferida. Mas por que a sociedade moderna é tão fértil para o narcisismo? Porque nós também tememos nossa sombra. Vivemos em um mundo de personas superficiais, redes sociais, sucesso material, que nega a profundidade, a dor e o fracasso. O narcisista é a personificação exagerada da neurose coletiva. Para garantir que os 6 golpes sejam sustentáveis, você deve se engajar em um trabalho interno brutal e contínuo. Não se trata de táticas de manipulação de curto prazo, mas de uma nova arquitetura da sua psique. A primeira e mais difícil lição é a aceitação da sua própria sombra. Se você nega sua raiva, sua inveja, sua fraqueza, o narcisista encontrará esses pontos em você e os usará como alavanca. Se você abraça sua sombra, se você diz: sim, eu também sou capaz de maldade, mas escolho a bondade, você se torna invulnerável. Você não tem mais nada a esconder e o arsenal do narcisista, a culpa, o julgamento, a crítica, se torna ineficaz. Ele só pode projetar onde há negação, o self e a máscara. O narcisista vive numa prisão dourada que é a sua persona. Ele acredita piamente na sua própria lenda. Ele é o herói, o gênio, a vítima eterna. Quando você usa o golpe da desapropriação do espelho, você está removendo a cola que mantém essa máscara no lugar.
A máscara não pode existir no vácuo. Ela precisa de plateia. O maior medo dele é o desmascaramento. E o que acontece quando a máscara cai? A irrupção do complexo. O complexo é uma espécie de personalidade fragmentada, um sistema autônomo de ideias e emoções que existe fora do controle do ego consciente. O complexo infantil é a ferida aberta. Quando você ativa esse complexo, golpe 2, você está ignorando o adulto e falando diretamente com a criança aterrorizada. Essa criança não tem as ferramentas para lutar contra o seu poder adulto e sereno. Ela só sabe chorar, espernear ou fugir. A armadilha comum é a compaixão excessiva. Muitos, ao entenderem que o narcisista é uma criança ferida, caem na armadilha de tentar curá-lo ou salvá-lo. Isso é fatal. Você se torna o novo terapeuta, pai substituto, e ele voltará a se alimentar da sua energia. A distância arquetípica, golpe 5, é o antídoto. Você pode ter empatia pelo sofrimento dele, mas você não tem responsabilidade sobre a cura dele. Sua responsabilidade é com a sua própria individuação. O caminho da individuação na relação narcísica. A relação com um narcisista não é um acidente, é um convite brutal do destino para que você se conheça. Você foi atraído para ele porque, em algum lugar de sua psique, havia uma ressonância com o tema do abandono, da dependência ou da necessidade de validação. O narcisista, de forma perversa, é o catalisador do seu próprio processo de individuação. Cada golpe que você aplica ao sistema dele é, na verdade, um golpe de cinzel na escultura do seu self. A retirada do investimento projetivo, golpe 3, não é apenas um truque, é a reconquista de sua própria projeção. Talvez você, inconscientemente, tenha projetado no narcisista o pai forte que nunca teve, ou a segurança financeira que nunca alcançou. Quando ele desmorona, sua projeção falha, forçando você a integrar essas qualidades em si mesmo. Você tem que se tornar o seu próprio pai e a sua própria mãe. Você tem que ser o seu próprio salvador. A sombra e o heroísmo. O heroísmo não está em derrotar o dragão externo, mas em descer ao seu próprio abismo. O narcisista é o guardião simbólico do seu tesouro interior. Ele tenta roubar sua energia e identidade. Se você sair dessa relação com sua identidade intacta, mais forte e mais consciente, você venceu o jogo arquetípico. Os 6 golpes devem ser vistos como meditações ativas, práticas de soberania. Eles exigem um estado de ego-self balanceado. O ego deve ser forte o suficiente para manter os limites, distância arquetípica, e o self deve ser consciente o suficiente para não se deixar levar pela emoção reativa, desapropriação do espelho. A pergunta crucial: por que eles temem tanto a nulidade? O narcisista é o extremo da cultura ocidental que valoriza o ter sobre o ser. Seu valor é externo, medido por elogios e posses. Se você tira a base material ou social do seu poder, ele desmorona porque ele não tem estrutura interna. Jung falava do puera eternus e da puella eterna, a criança eterna. O narcisista frequentemente encarna essa figura. Ele quer a liberdade da infância sem a responsabilidade da vida adulta. Os 6 golpes, especialmente o segundo, forçam a criança a crescer, e ele não está equipado para isso. A inversão de papéis, golpe 6, é a suprema alquimia. Você está usando a própria energia tóxica dele, a projeção, para criar a transformação em si mesmo. Quando você devolve a sombra, você o força a uma reflexão que ele passará a vida tentando evitar. Ele se torna o espelho e o que ele vê o aterroriza. A luta pela alma. Essa não é apenas uma luta por relacionamentos, é uma luta pela alma. O narcisista busca a possessão psíquica. Ele quer que você pense, sinta e viva de acordo com o roteiro dele. Você está lutando
pela liberdade da sua psique. Ao longo do desenvolvimento destes 6 pontos, devemos nos aprofundar na compreensão de que o narcisista não é um monstro mítico, mas um ser humano gravemente ferido, que construiu um castelo psíquico para proteger a ferida que nunca cicatrizou. No entanto, entender a ferida não significa curá-la. Significa ter a sabedoria para não se tornar a próxima vítima da sua busca desesperada por totalidade. O verdadeiro poder, a retirada da mitologia. O narcisista vive em sua própria mitologia. Ele é o centro de seu universo. Todas as suas ações são justificadas por narrativas elaboradas de vitimização ou grandiosidade. O sucesso dos 6 golpes depende da sua capacidade de enxergar essa mitologia como uma construção falsa. O silêncio do vazio, golpe 4, é a negação de sua mitologia. Quando você não reage, você está dizendo: sua história não me comove mais. Eu não acredito nela. Essa negação é existencial. E o que acontece com a marionete? Quando o narcisista se torna a marionete, ele não está sob seu controle no sentido tradicional. Ele se torna a marionete das suas próprias neuroses e complexos, porque você retirou a válvula de escape, você. Ele é forçado a interagir com o mundo, e mais importante, consigo mesmo, sem o suprimento que o sustentava. O caos dele se volta para dentro. Ele se torna sua marionete porque suas reações se tornam previsíveis. Ele entrará em pânico quando você não reagir. Ele tentará seduzi-lo quando você for indiferente. Ele o atacará quando você acender. Ao conhecer o mapa da psique dele, os 6 golpes, você pode prever seus movimentos. Você não o controla, mas você controla o tabuleiro onde ele joga. A armadilha final, a qual prometi revelar, não é um golpe, mas um estado de ser que você deve alcançar para selar a vitória. O arquétipo silencioso que você deve ativar para que o narcisista, pela primeira vez, tema a sua ausência mais do que deseja a sua presença, é o arquétipo do ermitão. O ermitão, na psicologia junguiana, é o buscador da verdade que se retira do mundo para encontrar a luz interior. Ele é autossuficiente e carrega sua própria lanterna. Ele não precisa da aprovação externa. Quando você encarna o ermitão, sua vida se torna um mistério para o narcisista. Ele não tem acesso aos seus pensamentos, suas emoções ou suas rotinas. Sua luz brilha para dentro e a escuridão dele não pode compreendê-la. O ermitão não odeia. Ele transcende. Ele não luta. Ele se retira para a sua caverna de sabedoria. O narcisista teme a ausência do ermitão, porque a ausência significa que você não precisa dele para existir. Sua partida não é uma perda, é uma escolha de soberania. E essa escolha é a única coisa que um narcisista jamais poderá controlar. A luta contra a sombra externa é um reflexo da luta pela integração da sombra interna. Ao implementar os 6 golpes, não se esqueça de que o objetivo final é a sua totalidade, a sua paz. Você está aprendendo a dançar com o caos, mas a música que toca agora é sua. A dor que você suportou não foi em vão. Ela foi a fornalha que forjou o metal do seu self. O narcisista foi o antagonista necessário para que o herói, que sempre esteve adormecido em você, pudesse finalmente despertar. O processo é doloroso, a transformação é lenta, mas o ouro da individuação é o único prêmio que realmente importa. Não busque a vingança, busque a totalidade. A vingança o mantém preso à órbita dele, a totalidade o liberta para o seu próprio sol. Reflita agora profundamente sobre o que Carl Jung nos legou. A vida não vivida é uma doença da alma. O narcisista vive uma vida não vivida, presa na persona. Você, ao contrário, tem a chance de desvendar seu destino. A desapropriação do espelho,
a ativação do complexo infantil, a retirada do investimento projetivo, o silêncio do vazio, a criação da distância arquetípica e a projeção da sombra na inversão de papéis. Estes são rituais de passagem. Eles marcam o fim da sua fase de vítima e o início da sua fase de sábio. Lembre-se sempre, a chave para o poder está em quem detém a verdade sobre si mesmo. O narcisista vive na mentira, viva na sua verdade inabalável. Ao final desta jornada, a sensação que deve prevalecer não é a raiva por ter sido manipulado, mas a gratidão profunda pela lição que a vida lhe deu, através da figura sombria do narcisista. Ele foi o espelho distorcido que o forçou a procurar o seu verdadeiro rosto. O processo de individuação não tem fim, mas a sua relação com o caos narcísico pode e deve terminar. A vitória não é silenciá-lo, mas silenciar a voz dele dentro de sua própria cabeça. E a âncora emocional que conecta tudo o que foi dito ao seu inconsciente é esta. O vazio que ele carrega não é um buraco para ser preenchido por você, mas um túmulo para a criança que ele se recusa a enterrar. Sua tarefa não é salvá-lo, mas garantir que você não seja enterrado junto. Se esta profunda imersão na psique lhe deu a luz de que precisava para caminhar para fora da escuridão, se você sentiu a ressonância da verdade em sua alma, então marque este momento. Deixe seu comentário abaixo, descrevendo qual dos 6 golpes ressoou mais forte, qual aspecto da sombra dele você reconheceu na sua vida e qual arquétipo você está pronto para ativar. A troca de consciência fortalece o self coletivo. Curta este vídeo para que esta sabedoria chegue a quem mais precisa. Compartilhe-o com alguém que você sabe que está lutando esta batalha em silêncio. E inscreva-se no canal para continuar esta jornada rumo à totalidade. A sua individuação é a sua maior arma, e o trabalho, meus amigos, apenas começou. A jornada continua. O caminho do ermitão não é a solidão vazia, mas a plenitude do ser que basta a si mesmo. É a realização de que a busca pelo outro para complementar a própria essência é a raiz de toda a dependência neurótica, especialmente a que liga a vítima ao seu agressor narcísico. O narcisista, ele próprio, é um ermitão às avessas, buscando a luz fora, na admiração, em vez de dentro, no autoconhecimento. Ele projeta seu self idealizado no mundo e exige que o mundo o reconheça. Ao encarnar o verdadeiro ermitão, você retira o combustível dessa projeção. A alquimia da soberania psíquica exige que cada um dos 6 golpes seja repetido e refinado até se tornar um hábito inconsciente, uma segunda natureza. Não é o ato isolado que quebra o ciclo, mas a consistência da nova atitude. O narcisista prospera na inconsistência, na esperança de que você volte ao seu padrão de reação antigo. Sua nova estrutura deve ser tão sólida quanto um rochedo contra o qual as ondas do drama dele quebram sem efeito. Vamos aprofundar a aplicação prática do golpe 1, a desapropriação do espelho, e sua ligação com o conceito junguiano da ânima e do ânimos. Em muitas relações narcísicas, a vítima, muitas vezes a pessoa com maior capacidade empática, projeta sua ânima ou ânimos curador no narcisista, buscando o parceiro ideal ou a figura parental que faltou. O narcisista, por sua vez, projeta em você sua ânima ou ânimos não integrada, o que ele rejeita em si mesmo. Ao desapropriar o espelho, você não está apenas negando a reação. Você está retirando a projeção. A cada tentativa de sedução, manipulação ou ataque, pergunte a si mesmo qual papel ele quer que eu desempenhe agora: o salvador, o culpado, o admirador, e conscientemente recuse esse papel. Se ele exige que você seja o salvador, sua resposta deve ser a do sábio, que não se envolve em resgates desnecessários. Se ele exige o culpado, sua resposta deve ser a do guerreiro, que defende seu território psíquico com limites claros.
A desapropriação do espelho é um exercício de separação. O seu destino não é o dele. Sua dor não é a sua responsabilidade. Sua felicidade não depende da aprovação dele. Essa separação é o que Jung chamava de realização do self. Quando o ermitão acende sua própria lanterna, ele vê claramente a linha que separa o eu do não eu. O golpe 2, a ativação do complexo infantil, é poderoso porque usa a própria fraqueza do narcisista contra ele. A chave é a falta de satisfação que você demonstra com o drama dele. Crianças fazem birra para conseguir atenção e controle. Se a birra encontra uma parede de tédio adulto, ela perde o sentido. A atitude deve ser de um adulto que tem coisas mais importantes para fazer do que se envolver em disputas infantis. Pense na metáfora do brinquedo quebrado. Quando o narcisista ataca, ele está tentando quebrar você. Mas se você se torna o brinquedo que ele não consegue quebrar porque já está inteiro, ele perde o interesse. Ele busca a adrenalina da reação. Retire a adrenalina, substitua-a pelo silêncio monótono, pela palavra curta, pela interrupção suave mas firme da escalada. Isso atinge a ferida da onipotência infantil que ele tenta manter. O narcisista precisa que você tema a autoridade dele, mas a verdadeira autoridade é a sua. E você a manifesta ao tratar o ataque dele como um problema dele, não seu. O complexo infantil dele não suporta ser reconhecido como tal, pois isso ameaça sua grandiosidade. A retirada do investimento projetivo, golpe 3, é a desintoxicação da alma. Por quanto tempo você carregou a culpa, a vergonha e a sombra que não eram suas? A cada crítica injusta, a cada acusação absurda, o narcisista estava tentando forçar você a entrar no seu inferno particular. Ao retirar o investimento, você se recusa a entrar. O processo é doloroso, porque implica reconhecer que você investiu emocionalmente em uma ilusão. Você acreditou que se fosse bom o suficiente, se esforçasse o bastante, ele pararia de projetar. A libertação vem quando você aceita que a projeção dele é ininterrupta e imutável. Não é pessoal. É um mecanismo de sobrevivência psíquica dele. O sábio entende que a verdade é uma espada de 2 gumes. Use a verdade sobre si mesmo para se defender. Você não precisa provar nada a ninguém. A única validação que importa é a do seu self. Quando ele o acusa de ser incompetente, a voz interna deve dizer: eu conheço minhas competências, a opinião dele é ruído. Isso é o retorno à sua própria totalidade, a integração do self. O silêncio do vazio, golpe 4, é a prática mais pura do desapego. No mundo do narcisista, a inércia é o pior dos crimes. Ele precisa de movimento, de drama, de crise. Ao introduzir o vazio, você está paralisando o palco. O ermitão não tem pressa. Ele opera em outro ritmo. O narcisista opera na urgência, na necessidade imediata de suprimento. Quando você se recusa a entrar na urgência, o tempo psicológico dele se desfaz. A espera para o narcisista é torturante porque o deixa sozinho com a sua própria mente. O silêncio do vazio não é o tratamento de silêncio, que é punitivo, mas a ausência de espaço para ele em sua vida. O seu foco é tão intenso em seus próprios objetivos e na sua cura que o narcisista se torna uma nota de rodapé esquecida. Ele tentará encher o vazio com ruído, aumentará a intensidade, mantenha a linha. Deixe-o gritar no deserto. O deserto não responde. A criação da distância arquetípica, golpe 5, é o estabelecimento de uma nova ordem cósmica na relação. Você se torna a lei. O narcisista vive fora da lei moral e emocional. Ele acredita que as regras não se aplicam a ele. Grandiosidade. O rei ou a rainha em seu trono não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença irradia autoridade. As fronteiras não são negociações, são fatos. Se a fronteira é violada, a consequência é automática, sem raiva, sem culpa, sem discussão.
A consequência é um reflexo do seu valor inegociável. Essa distância é o que permite ao narcisista perceber que você não é mais um objeto, mas um sujeito completo. Ele não pode manipular um sujeito que opera por princípios. Ele pode manipular emoções, mas não a lógica imutável da lei arquetípica. A projeção da sombra na inversão de papéis, golpe 6, é a maestria. Você usa a arma dele, a projeção, mas com intenção consciente e limpa. Não é para destruir, mas para repelir. Você está devolvendo o veneno para que ele seja forçado a bebê-lo. O narcisista está acostumado a ver os outros se contorcerem sob o peso de sua sombra. Quando ele sente a ameaça de ser substituível, de ser humilhado, de ser insignificante, ele experimenta a dor que inflige aos outros. É um choque sistêmico. Essa inversão deve ser aplicada com a calma do ermitão. A superioridade revelada não é vangloriosa, mas fatual. A sugestão de substituibilidade não é ciumenta, mas indiferente. O apontamento da hipocrisia não é acusatório, mas uma observação casual. A falta de emoção é o que transforma o golpe em cirurgia psíquica. Você está removendo o tumor do ego dele sem dar a ele a satisfação do drama. A reconquista do tempo psíquico. O narcisista rouba o tempo. Ele o prende em ciclos de drama, reatividade e recuperação. Sua energia é drenada para gerenciar o caos dele. A aplicação consistente dos 6 golpes libera seu tempo psíquico. Jung via o tempo como um rio que flui para a individuação. O narcisista tenta criar uma represa nesse rio, mantendo você preso no passado traumático ou na ansiedade do futuro incerto. Ao aplicar o silêncio do vazio e a distância arquetípica, você está restaurando o fluxo do seu próprio tempo. Você está investindo essa energia recuperada em si mesmo, na sua arte, nos seus estudos, nas suas relações saudáveis. O narcisista não suporta ver o tempo sendo usado para algo que não seja ele. Sua individuação é o seu maior ato de rebeldia. Ela prova que a vida continua e floresce sem o controle dele. O perigo da reatividade. Todo o sistema narcísico é projetado para induzir a reatividade. A reatividade é o seu ponto de controle. Se você reage, ele vence, não importa o conteúdo da sua reação. O segredo do poder que você está aprendendo aqui é a pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa, essa lacuna, é o espaço onde reside a sua liberdade, a sua consciência. O ermitão vive nessa pausa. Quando o narcisista joga a isca, ele espera uma resposta automática, pavloviana. Sua tarefa é transformar a reatividade em responsabilidade. Em vez de reagir, você responde de acordo com o plano do sábio, o plano que serve à sua totalidade, não à satisfação momentânea de devolver o insulto. A linguagem do inconsciente. O narcisista, como todos nós, é governado em grande parte por seu inconsciente. Os 6 golpes operam na linguagem simbólica que o inconsciente entende, não na linguagem racional. A desapropriação do espelho comunica ao inconsciente dele. Sua imagem de si mesmo não é mais confirmada. A ativação do complexo infantil comunica: você não é o adulto poderoso que pensa ser. A retirada da projeção comunica: seus medos são seus, não meus. Essas mensagens simbólicas minam a fundação do ego inflado. Eles perfuram a persona de uma maneira que nenhuma discussão lógica jamais conseguiria. Você está falando diretamente com a sombra e o complexo, forçando-os a emergir e confrontar o próprio narcisista. A luta pela autenticidade. O narcisista é a personificação da inautenticidade. Ele não é quem diz ser. O self, em contraste, é a soma da autenticidade. Sua jornada com o narcisista é uma busca pela sua própria voz, aquela voz que ele tentou abafar. Quando você usa os golpes de soberania, você está afirmando sua voz autêntica. Você está dizendo: eu sou.
E o meu ser não precisa da sua permissão, nem da sua aprovação, nem da sua presença. A chave da retenção no desenvolvimento, a dor da identificação. Neste momento, o espectador está reconhecendo a dor e, mais importante, reconhecendo os padrões. A densidade da narrativa junguiana serve para dar peso e significado ao sofrimento. Não é apenas uma briga de casal ou de família. É uma luta arquetípica. O espectador precisa sentir que a sua luta tem significado cósmico. O sofrimento, quando ganha significado, se transforma em sacrifício sagrado para a criação de um self mais forte. O narcisista é o sacrifício, o preço que foi pago para a sua ascensão. A última prova do ermitão. O ermitão, ao se retirar para a caverna, deve confrontar a si mesmo. O último teste do ermitão é não se tornar um narcisista reverso. Existe o risco, ao dominar esses golpes, de que você comece a gostar do poder e da manipulação. Você não está aqui para se tornar o novo controlador. Você está aqui para se libertar do controle. A diferença crucial é a motivação. Os 6 golpes são usados por você para criar limites e restaurar sua totalidade. O narcisista usa a manipulação para drenar os outros e alimentar seu ego. Sua intenção é a alquimia, não a maldade. Se você começar a usar esses golpes para punir, para vingar ou para alimentar seu próprio ego, você se torna o que combate. O ermitão é humilde, ele sabe que também carrega uma sombra. O narcisista nega a humildade e a sombra. Mantenha a distinção moral e psíquica. Seu objetivo é a iluminação, não a dominação. A inevitabilidade da perda. O narcisista, quando confrontado com essa nova realidade de poder e limites, irá inevitavelmente experimentar a perda. Perda de controle, perda de suprimento, perda da ilusão de grandiosidade. Essa perda desencadeará uma fúria narcísica, o último e mais violento espasmo do ego ferido. É o dragão cuspindo fogo. Neste ponto, você deve estar firmemente ancorado no arquétipo do guerreiro e do ermitão. O guerreiro mantém a distância arquetípica e o silêncio do vazio. O ataque final dele não deve encontrar resistência emocional, apenas a parede fria da indiferença e da consequência. Se ele ameaça, a lei arquetípica é aplicada imediatamente, sem negociação, sem aviso. Apenas o fato. Se você ceder neste ponto, ele aprende que a violência e o caos funcionam. Ele volta a ter o controle. A consistência no pico do caos é o que garante a liberdade. A revelação da fraqueza estrutural. O narcisista é estruturalmente fraco. Seu castelo de cartas se sustenta apenas com a cooperação de suas vítimas. Quando a cooperação cessa, o castelo cai. Você não precisa derrubá-lo, você precisa apenas parar de segurá-lo. O golpe 3, retirada do investimento projetivo, é a chave aqui. As projeções dele são o cimento da sua autoimagem. Sem elas, ele deve encarar a realidade de que ele é, na verdade, a sombra que ele atribuiu aos outros. Essa confrontação interna é devastadora. O narcisista tem uma capacidade quase nula de introspecção genuína. Ele só se vê de fora para dentro. Quando o fora se recusa a refleti-lo, ele entra em pane. A síntese do poder. O poder que você adquire através da aplicação destes 6 golpes não é o poder sobre o narcisista, mas o poder sobre si mesmo. A verdadeira mestria não é controlar a marionete, mas controlar a sua própria reação à dança dela. Você se torna a rainha ou rei que não precisa de um espelho externo para saber de sua majestade. A sua coroa é o seu self integrado. A sua corte é feita de pessoas que o veem pelo que você é, não pelo que você projeta. O ermitão lhe dá a perspectiva. O guerreiro lhe dá os limites. O sábio lhe dá a sabedoria para saber quando usar cada um.
Essa é a nova trindade que governa a sua vida, substituindo o triângulo de drama imposto pelo narcisista: vítima, perseguidor, salvador. Você não é mais nenhum deles. Você é o self, a última lição junguiana, a totalidade. O processo de individuação exige que aceitemos todas as partes de nós mesmos, o lado luminoso e o lado sombrio. O narcisista falhou neste teste. Ele vive na negação da sombra, na busca incessante pela luz externa. Sua vitória é a sua aceitação. A cada golpe aplicado, você está se movendo em direção à sua totalidade. Você está aprendendo que é forte o suficiente para sobreviver ao ataque e humilde o suficiente para saber que o narcisismo pode ser uma tentação para qualquer um que fuja da dor. A dor é a fornalha da transformação. O sofrimento que você passou não foi aleatório. Ele foi a matéria-prima para o ouro. Use o conhecimento destes 6 golpes para se elevar acima do drama. Não é uma batalha, é uma ascensão. A sua liberdade está na sua capacidade de escolher. O narcisista não escolhe, ele é compelido por seu complexo. Você, como um ser consciente, tem o poder de escolha. Escolha a sua soberania, escolha o seu ermitão. Escolha a sua luz interna e escolha o seu caminho para longe do castelo de cartas. A sabedoria final é a do desapego. O narcisista é um mestre em manter cordas invisíveis presas aos seus centros emocionais. A cada golpe, você está cortando essas cordas. O ermitão não tem cordas. Ele é livre. Viva a sua vida de tal forma que o narcisista, ao olhar para você, não veja uma vítima, mas um enigma, um mistério, algo que ele não pode decifrar, porque o código está em um idioma que ele nunca aprendeu, o idioma da alma íntegra. Essa é a verdadeira reversão de poder. Essa é a sua obra alquímica final. O conhecimento dos 6 golpes é a sua responsabilidade agora. Use-o com a sabedoria do sábio, a coragem do guerreiro e a compaixão do curador, mas nunca com a intenção do trickster. A sua bússola deve ser o self e o seu mapa, o seu processo de individuação. E o navio, ele já está no mar. A tempestade passou. A luz está no horizonte. Confie no caminho. Confie em si. Essa é a verdadeira maestria. Esta jornada transforma o caos em cosmo.